Página 168, capítulo 2, frente 2, do livro PV1, edição 2019. É o exercício 20 da FUVEST. Ele dá um esquemático parecido com esse aqui, e aí ele fala que entre essas duas placas tem um campo magnético, também tem a atuação do campo gravitacional, e ele fala que depois que liga um campo de 500 kV por metro nessas duas placas, uma bolinha eletrizada com carga Q forma um ângulo de 45 graus com a vertical. Aí na A, ele pede para representar a força-peso e também a força elétrica. Então, nesse caso aqui, como a bolinha está pendurada, né, ela está inclinada para a direita, tem alguma coisa ali puxando ele, que vai ser o quê? A nossa força elétrica. E o peso sempre para baixo. Então a nossa A é só desenhar o peso e a força elétrica e está feito. Na B, estime a carga Q em Coulomb presente na esfera. Para fazer isso aqui eu fiz um diagrama de força completo daí, onde eu coloquei também a atração do fio. Tem a decomposição em TY e em TX, e aí como essa esfera está parada, isso significa que a somatória das forças tem que ser obrigatoriamente zero. Isso significa o quê? Se você pega na direção na vertical, elas têm que se cancelar. Então você tem TY apontado para cima, peso apontado para baixo. Para elas se cancelarem, elas têm que ser iguais. Então a primeira coisa, TY igual a peso. Aí você vai para as horizontais e você tem o Tx para um lado, força elétrica para o outro. Para elas se cancelarem, Tx tem que ser igual a força elétrica. Foi isso que eu fiz, certo? Aí, para a gente conseguir encontrar a carga Q, qual que é a estratégia? Bom, ela vai aparecer na força elétrica, certo? Porém, a força elétrica ela é igual a um Tx. E a gente não tem nenhuma informação da tração, a não ser esse ângulo de 45 graus aqui. Então a gente tem que ter um jeito de relacionar a força elétrica com o peso para você conseguir encontrar um valor para a sua carga. Para fazer isso, a gente tem que relacionar esses caras aqui, ó, o Tx e o Ty. Então, o que eu fiz? Eu desenhei esse triângulo aqui, é um triângulo que está mais ou menos aqui. Então, na diagonal a gente vai ter o T de tração, e na horizontal a gente vai ter o Tx e na vertical o Ty. Então, eu apliquei aqui a função trigonométrica cosseno e seno, 45 graus ali, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa, Tx sobre T, isolei o meu Tx e deu Tx igual a T vezes raiz de 2 sobre 2. O seno, cateto oposto sobre hipotenusa, então ficou Ty sobre T. O meu Ty, então, isolando ele, vai ficar igual a T vezes raiz de 2 sobre 2. Observe que esse termo é exatamente igual a esse. Isso significa o quê? Tx é igual a Ty. Isso vai servir para todos os casos em que o ângulo é igual a 45. Então, se você tem uma força que está apontada em 45 graus e você decompõe ela, o Tx e o Ty vão ser sempre iguais. Se o Tx e o Ty são iguais, esse cara é igual a esse. Então, eu tenho que o meu peso é igual à força elétrica, certo? Então, ficou mg igual a campo elétrico vezes a carga. Isolei a minha carga, substituí os valores. Cuidado com o prefixo quilo para o campo magnético, para o campo elétrico, perdão. Isolei a minha carga e deu 3 vezes 10 elevado a menos 7 Coulomb. Na letra C, ele fala assim: se a esfera se desprender da haste, represente a trajetória
que ela iria percorrer, indicando pela letra T. Então, para fazer esse daí, eu tive que calcular a aceleração que ele teria em y e a aceleração que ele teria em x, porque ele vai ter uma força em y e uma força em x, que as duas forças são iguais, né? A gente viu ali que o peso é igual à força elétrica, então se você calcular a aceleração em x, ela vai te dar exatamente a mesma aceleração da gravidade, porque as duas forças são iguais. Isso significa que, como as acelerações são iguais, a trajetória que ele vai percorrer vai ser nesse sentido aqui, a 45 graus com a horizontal. Por quê? Porque o mesmo tanto que ela andaria para x, ela também vai andar para y. Isso para o mesmo intervalo de tempo. Então, o ângulo tem que ser aqui 45 graus e a trajetória seria essa daí. Se você decompor aqui, vai ser esse cara para a sua força elétrica e esse cara para o seu peso. Então, a trajetória tem esse sentido.